Olá, boa noite a todos, graça e paz, uma alegria imensa estarmos aqui no dia do Senhor, compartilhando da bondade do nosso Deus, agora ao vivo com os queridos, amados irmãos, e que nós estejamos nos preparando agora para esse culto, que Deus esteja conduzindo a nossa vida, dirigindo o nosso viver nesse instante, para a glória do nome santo de Jesus. A Imécia já está conectada, a Railma. Pedi para o meu operador aqui também mandar o link para Noélia do Charles, viu, meu operador? Que ela não está no grupo da igreja, manda aí para Noélia, para conectar aí também. E os irmãos aí estejam então se conectando. Nós estamos, não é diferente, queridos, nós estamos em culto ao nosso Deus, e não é porque nós não estamos na igreja que a gente vai continuar ou ficar relapso em casa, sem cultuar, sem cantar louvores ao Senhor, sem ler a sua palavra. Então, nós estamos zelando por cumprir aquilo que cabe a nós todos os dias, transmitindo então a mensagem do Senhor para os nossos corações. Aos nossos queridos que já estão aí em tela, que Deus possa abençoar. Vejo mais a Eliette, Simone, Cleonice, todos sejam bem-vindos. Jesus possa abençoar a cada um, Luísa, né? E vamos nos preparando agora, os irmãos estejam se conectando. Pegue a sua Bíblia, se prepare agora. Nós só não vamos ter louvor, viu? Porque para cantar, só se a equipe de louvor estivesse aqui comigo, porque de fato eu não tenho essa habilidade não. Keisa, boa noite, Keisa, Suzana, que Deus possa abençoar a todos os nossos queridos. Irmãos, então, dando início ao nosso culto, eu já quero, então, que os irmãos abram as suas Bíblias em Abacuque 3, versos 17 e 18, é o nosso período de invocação, a nossa liturgia. E abra aí Abacuque 3, versos 17 e 18, que nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mais ou menos esse cenário também de dificuldade que nós estamos vivendo nesses dias, de tal forma que a gente não pode estar reunido fisicamente, mas nós estamos no mesmo Espírito, em uma fé, crendo em um só Deus, em um só Senhor, como uma só igreja. Então Abacuque viveu isso. Quando Abacuque olhava para a situação, ele se apavorava. Quando ele olhava para os céus, para o Senhor, ele era consolado e animado em Deus. Vamos orar então. Curve a sua cabeça agora, ore ao Senhor, feche os seus olhos, estamos em culto a Deus, vamos invocar a santa presença de Deus. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos o teu santo nome, bendizemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, meu Pai, por esse instrumento, pelas redes sociais que nos une agora, ó Pai, para que possamos cultuar ao Senhor conjuntamente. E rogamos ao Senhor, invocamos a tua santa presença, que o Senhor seja, ó Pai, favorável a nós, que o Senhor, meu Deus, esteja conosco, que pelo poder do teu Espírito, ó Santo Deus, nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que o nosso coração, meu Pai, seja o teu altar esta noite, ó Deus. Nós abrimos a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente e nos consagramos ao Senhor, depois desse dia de jejum também que foi separado, meu Deus,
para bendizer, para clamar por esta nação. Por isso invocamos ao Senhor também dentro dos nossos lares agora. Ser bendito, Filho de Deus, no nosso meio agora. Assim nós oramos, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós também queremos, então, nesse segundo momento de contrição, ler um texto que está em Sinfonias, capítulo 2, versos 1 ao 3. Sinfonias, capítulo 2, versos 1 ao 3. Vou esperar um pouquinho aí, porque esse é um daqueles livros bem escondido, né? Difícil para a gente encontrar, mas eu dou esse tempinho então para a gente ler e entender esse texto também juntos e assim fazermos nosso momento de contrição. Diz o seguinte, Sinfonias 2, 1 ao 3. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venham sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Queridos, que texto também aplicável para o contexto, para os dias de hoje, que texto atual. E ele nos chama para nos examinarmos, mas ele diz também lá no último versículo 3, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. E é isso que nós estamos fazendo agora, nesse instante. Em contrição, nos apresentando ao Senhor e buscando o favor do nosso Deus, para que Ele, por bondade, Ele venha perdoar os nossos pecados, derramar graça dos céus, ser propício a nós nessa noite. Então que você também oferte o seu coração em contrição a esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós, Deus, invocamos a Tua presença agora há pouco, mas agora queremos, meu Deus, também apresentar-nos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Como, meu Deus, o Senhor convocou aquela nação para examinar a si mesma, para estar examinando a sua vida, a sua conduta, assim também nós nos colocamos diante do Teu altar a nos examinar também. Meu Deus, pecamos por pensamentos, por palavras, por obras, por ação, por omissão e pedimos perdão pelos nossos pecados. Limpa, meu Pai, meu Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, as nossas mãos, o nosso coração, a nossa alma esta noite. Na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia, ó Pai, e que pelo poder do sangue de Jesus Cristo, dos méritos do seu sacrifício, nós, meu Deus, possamos ser lavados, remidos, meu Pai, nesta noite, para o louvor e glória do Teu santo e glorioso nome. Esta é a nossa oração, na certeza do perdão dos nossos pecados. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse instante, dando continuidade aqui, eu quero falar um pouquinho da programação da nossa igreja, da agenda da nossa igreja, que está ativa todos os dias, oração às 5 horas da manhã. Não necessariamente 5 horas da manhã, você pode acordar o melhor horário que você acha que convém para você e vamos estar orando. Vamos estar juntos, então, buscando a face de Deus, visto que esses dias têm sido de isolamento social, temos ficado mais tempo em casa, provavelmente temos descansado muito além do descanso que nós tínhamos antes.
Então convido a você também para, pelas madrugadas, estar orando. Esse é um dos programas nossos. O segundo é que todos os dias nós transmitimos uma live às 19 horas para estarmos juntos, perto. E fora de dias de culto, é uma live de apenas 10 minutos no máximo. É uma curta mensagem, uma breve mensagem pelos irmãos, pastores, presbíteros e convidados da nossa igreja. Também nós temos o culto doméstico e temos desafiado a igreja todos os dias para estarmos em culto com a nossa família, às 20 horas, mas fica também a seu critério escolher o horário do culto. Mas essa é a nossa agenda, pelo menos esses 3 tipos de programação estão firmes e a gente está procurando cumpri-los cabalmente. Então nós contamos aí com a presença, com o empenho, com a cooperação e o envolvimento de cada um que nos ouve, que nos assiste. Nós queremos nesse instante também nos lembrar, ou nos lembramos, né, na verdade, que hoje é aniversário da nossa irmã Raimunda. Oi, irmã Raimunda, que Deus abençoe, está conectada aí. Foi também ontem aniversário da Giovana. E queremos orar pelas nossas queridas e pelos aniversariantes também, que porventura completaram mais um ano de vida e não estão citados aqui. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, meu Pai, meu Deus, e por tudo que o Senhor é. E pedimos ao Senhor agora a tua bênção sobre a vida, ó Pai Santo, da irmã Raimunda, da nossa irmã Giovana, meu Deus. Nós te louvamos, meu Pai, por mais um ano de vida das tuas filhas e por aqueles que porventura também completaram mais um ano de vida durante essa semana. Que o Senhor seja gracioso, poderoso, derramando, meu Pai, sobre a vida destas pessoas, meu Pai, favor dos céus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, também temos um momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que não dá para ser, claro, virtual, né? Mas assim a gente chama a você para que você esteja ainda nesse mesmo comprometimento, embora os trabalhos da igreja estejam suspensos, entendemos também que as despesas continuam as mesmas, assim como dos nossos lares da igreja também. Então você que tem o seu dízimo, a sua oferta, e que está disponível também com seu coração aberto para estar contribuindo, nós então deixamos uma palavra nesse instante que está em Ageu capítulo 1, versos 9 ao 15, que diz: emprestaste o muito, esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a casa, que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Seletiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa dos exércitos, seu Deus, do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Queridos, alguns comentaristas dizem que nunca viram uma resposta e um compromisso tão rápido como esse, quando Deus dá essa palavra ao seu povo que tinha abandonado a casa de Deus e cuidado dos seus negócios, das suas próprias coisas, e não foi um bom negócio. Então, que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus, nos mantenhamos fiéis, claro. Sei que o momento também é um momento de dificuldade em todas as áreas da nossa vida, mas a fidelidade, queridos, está estritamente relacionada com o nosso coração. Então, não é com a quantidade do que temos, mas com o que temos e com aquilo que nós entendemos de Deus e o quanto nós amamos a Deus. Então, tem 3 formas de você fazer a sua contribuição com seus dízimos e ofertas. A primeira é fazer um depósito ou transferência para a conta da igreja. Está o número da conta no nosso boletim. A segunda forma é ir à igreja e depositar no gasofilácio. Você pode ir o dia inteiro, tem irmãos lá. O irmão Luiz, quando não, a irmã Nilton está lá. É só pedir para abrir o templo e você tem acesso, então, a fazer esse depósito no gasofilácio. E em terceiro lugar, você pode ligar para um oficial da igreja, que seja pastor, presbítero, ou para o diácono, que é tesoureiro da igreja, o nosso irmão Ítalo, e convidá-lo para ir à sua casa, ou um de nós, que nós estaremos também indo até a sua casa. Então, tem essas 3 formas que você pode contribuir. Nesse instante, quero orar também pela sua vida neste sentido, não é? Para que você seja abençoado nesse tempo de crise. Se você tem condições de fazer a sua contribuição, faça. Seja fiel a Deus. Mas se não tem, quero orar também por você para que Deus te sustente na força do poder dele com graça e misericórdia. Oremos. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo bem que temos recebido do Senhor. Primeiro, a vida. Segundo, a salvação, o presente mais precioso. Terceiro, a saúde. Meu Deus, em quarto lugar, a provisão, o sustento, meu Pai. Meu Deus, e nós temos sido sustentados pelo Senhor. Ó Pai, pelo emprego, meu Deus, pela dádiva, meu Deus, do sustento. O Senhor tem, ó Pai, concedido a nós, meu Deus, meu Pai, o privilégio de sermos cuidados por Ti. E também, meu Deus, nós, como gratidão que temos no coração, meu Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós também. Temos a consciência cristã dessa cooperação e também de devolver aquilo que é do Senhor, meu Pai, que são os dízimos, e também fazermos a nossa parte de louvor e adoração ao Senhor com as nossas ofertas. Assim, meu Deus, nós rogamos, meu Pai, ao Senhor, que toque no coração de cada um dos teus filhos, meu Pai, para que nos mantenhamos fiéis também nesta área. Por aqueles, meu Deus, que têm condições, que o faça, meu Deus, com alegria. Por aqueles que não têm condições, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, por misericórdia, esteja sustentando, guardando e livrando das necessidades, dando o sustento e a provisão dos céus. Os nossos irmãos que estão parados, que não podem trabalhar nesse instante, aqueles que já foram, meu Pai, demitidos, que o Senhor os socorra, meu Pai, e traga dos céus, meu Deus, socorro pleno, bendito para a glória do teu santo e poderoso nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o nosso Deus seja louvado, bendito em todo o tempo. Então, tivemos aí essas orientações quanto aos dízimos e as ofertas, que você se comprometa com o reino de Deus e com o sustento também da sua igreja. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, o Sérgio até já colocou aí na tela também, não é, para você contribuir, aí a nossa conta está no BRB. Qualquer dúvida, entre em contato então conosco, mas já está aí também o número da conta, tá ok? E o número do diácono tesoureiro
Ítalo. Então aqui nós estamos conectados, ligados. Muito obrigado aí, meus irmãos, pela cooperação. O Serginho que está atento aí. Obrigado, meu irmão, presbítero Sérgio. Queridos, e hoje então seria o nosso dia da ceia. Conquanto a Igreja Presbiteriana não autorizou a ceia de forma online e por isso, né, ela arrazoou as razões para que não tivéssemos ou realizássemos a ceia online, mas nos orienta também os nossos conselhos superiores que sejamos perseverantes na fé e aguardemos pelo momento de ajuntamento, que eu sei que muita gente está com expectativa, está esperando ansiosamente por esse momento dos nossos cultos coletivos na nossa igreja. Eu, como os queridos, estou com essa expectativa muito grande. Então, quando voltarmos aos nossos cultos, teremos também a nossa ceia. E, queridos, como antigamente, nos primórdios, não é? Aqui no nosso Brasil, inclusive, muitos irmãos de lugares ermos só tomavam ceia de 3 em 3 meses, quando tinha um obreiro, um pastor, um ministro do evangelho disponível para ir nos rincões do nosso Brasil, dos estados brasileiros, para estar levando a ceia. E às vezes acontecia de 3 em 3 meses ou até levava 6 meses para ir alguém lá, devido à falta de ministros, não é? A limitação então de obreiros. Mas esses irmãos continuavam com a sua fé ativa. Da mesma forma, hoje, por um momento que a gente passa dessa crise de isolamento social, então nós, esse mês agora, pelo menos por esses dias, não teremos a nossa ceia. Mas, queridos, que você esteja com a sua vida espiritual aos pés da cruz, derramado aos pés de Jesus, buscando esse Deus e se fortalecendo nele, para que a qualquer momento, quando nós voltarmos e tivermos a nossa ceia, você esteja preparado, com seu coração alegre, consagrado, e como a coça anseia pelas águas, a nossa alma esteja esperando por esse santo ajuntamento e por esse santo sacramento, em nome de Jesus. Prossigamos firme na graça bendita e bondosa do nosso Deus. Meus queridos, agora nós temos aí alguns minutos, são 19h21 no meu relógio aqui, e os minutos adiante agora, eu vou ter aí uns 35 minutos agora com vocês na pregação da palavra do Senhor. Então, nosso culto hoje é um culto que compreende 1 hora no máximo. Então, peço a sua máxima atenção, sua contrição, que você preste atenção, acompanhe a pregação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 1 e verso 2. É um texto que esses dias eu tenho orado com os nossos irmãos, com quem a gente tem falado. Deus tem me agraciado muito, tenho lido esse texto com os irmãos, orado em cima desse texto. E é um texto longo e nós queremos extrair algumas mensagens aqui. Hoje nós teremos então apenas no verso 1 e 2, mas logo outros dias de culto nós estaremos então aí compartilhando em outras partes deste capítulo. Nos diz assim, Hebreus 12, verso 1 e 2. Na versão linguagem de hoje. Se você achar diferente aí, então é porque está na nova versão linguagem de hoje. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Verso 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida,
Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Aleluias, glórias ao Pai e ao Filho. Que Deus, por bondade dele, agora esteja então ministrando no nosso coração. Oro por você, que você não pestaneje, e oro por mim, que eu seja instrumento de Deus agora para comunicar a sua palavra ao coração dos nossos amigos, ouvintes, irmãos e principalmente da primeira igreja presbiteriana do PSUL aqui no Distrito Federal. Queridos, a crise revela muito sobre o nosso caráter, sobre quem somos, até que ponto suportamos as adversidades, não é verdade? Então, quando vem a crise, aí a gente tocado, retirado da nossa zona de conforto, nós precisamos nos mexer como não nos mexíamos antes, a rotina muda, mudou a rotina, muda tudo, vem preocupações também, então a gente tem na crise, então, o nosso caráter experimentado, não é verdade? A nossa irmã também, a Delice, que nos ouve, não é, irmã Delice? O nosso caráter é experimentado também no tempo da crise. O contexto, então, irmãos, que essa carta foi escrita e enviada para os hebreus, ou seja, a comunidade judaica que possivelmente estavam na Itália. Então, alguns defendem que poderiam estar na região de Jerusalém, mas há outros estudiosos que entendem que essa comunidade, que esse grupo de pessoas estava na região da Itália. E essa comunidade estava vacilante na fé. Tinha começado bem, mas não progrediram bem. O desânimo havia se abatido sobre eles, de modo que já não encontravam mais razão para prosseguirem na fé. Provavelmente era uma comunidade, não era uma comunidade pobre, preste atenção nisso. Eles tinham condições financeiras, porém passavam por perseguições, escárnios, zombaria. No caso, preste atenção em segunda observação. Eles, primeiro, eram uma comunidade que não tinham necessidade financeira, economicamente estavam estáveis, não tinha martírio, tinha perseguição, mas não tinha mártires, não tinha gente morrendo nessa comunidade por conta da fé. Mas eles tinham saudade das coisas antigas, da velha religião, correndo o risco até de se apostatarem da fé. O autor desta carta, então, escreve para eles com a intenção de reanimá-los e provar que eles tinham perdido apenas coisas simplórias, que não tinham tanta importância. Eles tinham perdido, queridos, apenas as sombras, porque a realidade estava viva com eles, que era o próprio Jesus, o reino de Deus estabelecido no coração deles. Também lhes escreve para fazer entender que o cristianismo era superior ao judaísmo, que Cristo não era mais uma religião, mas o Salvador prometido por tanto tempo aos judeus. Percebemos então que havia uma confusão de identidade que envolvia religião e fé. Não estavam mais sabendo muito bem quem eles eram, se eram judeus por religião ou se eram cristãos agora pela fé. Veja o conflito, preste atenção comigo aí, veja o conflito desses queridos irmãos. Mas para ilustrar isso melhor, tem uma história que o título dela é A Árvore Confusa. Em um jardim belo, bonito, maravilhoso, então tinha uma árvore que vivia em confusão. Lá tinha a macieira, tinha a roseira, tinha a jaqueira, né, que é o pé de jaca, só frutas maravilhosas, e cada uma na sua estação dava o seu fruto específico. E esta árvore olhava para um lado, olhava para o outro, e ficava, quem sou eu não produzo nada. Um dia a macieira chegou para ela e disse, olha, você poderia tentar produzir maçãs, porque é bem facinho. E ela tentou produzir maçãs e não conseguiu.
A roseira disse para ela: não, não faça isso. É melhor você produzir rosas. Ela tentou produzir rosas e não conseguiu. E aí, cada vez mais, aumentando a confusão na sua cabeça. Né? E aí, de repente, aquela árvore, houve uma coruja chegando até ela e disse: olha, nem maçã e nem rosas, você tem que ser o que você foi chamado para ser. Deixa de querer ser coisas que você não foi chamado para ser. Você tem uma identidade. E aí aquela árvore se voltou para si mesma, mas como assim? Ela disse: olha, certamente você tem uma vocação, você tem um chamado, você tem algo específico que Deus criou você para algo maravilhoso, gracioso, poderoso. Não queira ser a macieira e nem a roseira. Ela ficou assim olhando, e aí de repente ela ouve uma voz que diz: você foi chamado para ser um carvalho, por isso você nasceu carvalho. Você nasceu para ser forte, você nasceu para resistir o calor escaldante do verão torrencial da nossa região. Você nasceu para ser uma árvore grande, aonde as aves dos céus vêm pousar, encontrar segurança para o seu repouso, para dormir em segurança, para se acalentarem do sol, aonde os animais da terra pegam a sua sombra para trazer refrigério sobre o seu corpo quente. E aquela árvore, naquele instante, mudou de ideia e disse: eu nasci então para ser carvalho, então carvalho eu serei. E a beleza do jardim aumentou, porque aquela árvore encontrou a sua razão de existência, de ser, de viver, de servir as aves dos céus, os animais da terra. E nesse instante, meu irmão, minha irmã, eu te chamo, eu te convido para você ser quem você foi chamado para ser um filho de Deus, abençoado por Deus, para servir a Deus nesses dias também de crise, sendo o canal da bênção de Deus, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Foi para isso. Resgate a sua identidade no Senhor Jesus Cristo. Eu faço esse apelo. Seja como o carvalho que encontrou a sua identidade para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu oro por você. Que Deus entre adentre as suas entranhas. São dias difíceis, são dias de crise, de tristeza, mas se alegre no Senhor, porque você foi chamado para ser filho de Deus e não foi outra coisa. Simplesmente, maravilhosamente, poderosamente, filho do Deus Criador, que está contigo nessa crise, nesse desemprego, nessa hora, queridos, de desilusão de muitos no nosso país, no nosso Brasil e pelo mundo afora. Rogo a Deus que, como aquele carvalho, você tenha a sua identidade agora resgatada, identidade de filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Queridos, e o tema dessa mensagem hoje é como deve ser a nossa vida. Como deve ser a minha vida, como deve ser a sua vida, como devemos viver. Eu quero compartilhar contigo então brevemente, lembrando que aqui, meus queridos, na versão linguagem de hoje, talvez um pouco diferente aí da sua versão. Como deve ser a nossa vida? Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, deve ser desembaraçada, com isso, uma vida santificada. Verso 1 diz, na segunda parte desse versículo: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Você prestou atenção como o autor aos Hebreus está escrevendo para esse povo que está desanimando da fé, está a tal ponto de apostatar dessa fé viva, verdadeira, mas estão olhando para trás, para a antiga religião.
Você vê como que ele diz acerca da força do pecado. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra. Ele está dizendo que o pecado se agarra. Nós entendemos, queridos, que nós nascemos pecadores. Nós, como diz Davi, em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu nasci. Então nós entendemos que o pecado já se agarrou em nós desde o nosso nascimento. Nós somos pecadores, não é porque pecamos, nós somos pecadores porque já nascemos em pecado e por isso a gente peca constantemente. Como deve ser a nossa vida? Deve ser desembaraçada do pecado e com isso uma vida santificada. Algumas orientações aqui, Paulo em Efésios capítulo 4, verso 25 diz, para a gente deixar a mentira, veja o que ele diz no verso 25 do capítulo 4 de Efésios. Por isso não mintamos mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo, porque eu e você, nós somos membros do mesmo corpo, precisamos dizer a verdade cura, a verdade liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Mas, queridos, também em Tiago, capítulo 1, verso 21, ainda diz mais para a gente se despojar da impureza. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem de Deus, plantada no coração de vocês, a qual pode salvá-las. Deus plantou uma mensagem no teu coração, querido ouvinte. Você que é um crente evangélico, que é um católico praticante, você que é meu amigo, conhecido, Deus plantou uma mensagem no teu coração pela qual você pode ser salvo. Essa mensagem chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois ele é universal, todo mundo já ouviu falar nele, mas a gente precisa, queridos, dar ouvido à sua palavra. E ele diz para a gente deixar a imoralidade e a má conduta. Pedro agora faz uma recomendação na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1. Ele diz para a gente se despojar da maldade. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Diz para a gente se desvencilhar e deixar essas coisas, queridos, da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, queridos. Então, como deve ser a nossa vida? Deve ser desembaraçada do pecado, com isso santificada. Queridos, o pecado é como cartão de crédito, não é? A gente usa, mas depois chega a conta para ser paga. Então, que a gente se desvencilhe do pecado, dessas coisas ruins, dessas coisas más, que não trazem proveito para as nossas vidas. Queridos, o Espírito Santo de Deus às vezes está nos avisando. E aí por isso que ele se entristece em nossa vida e às vezes a gente sente tristezas. É por conta do nosso pecado, o Espírito de Deus operando em nossa vida. Tem situações que nos envolvem de modo que ficamos reféns, sempre devedores de certos assuntos, até mesmo na nossa vida de igreja. Que ficamos como o peixe que se embaraça na rede, é como a cola que prende os pés do passarinho, é como a situação de Sansão que se embaraçou com Dalila, Davi que se embaraçou com Betseba, Absalão que cobiçou o trono do seu pai Davi, em uma guerra perdeu a vida, se embaraçou nos ramos na floresta e os ramos se embaraçaram no seu pescoço e ele morreu. Situações como de Ananias e Safira que se embaraçaram por conta da infidelidade, cobiça ao dinheiro, outro embaraço na vida dos nossos dias. E aqui eu abro um parênteses, queridos, o infiel sempre será infiel. As ocasiões mudam, mas o coração do infiel continua o mesmo, não muda. Ele sempre vai encontrar uma justificativa para satisfazer o seu coração corrompido e infiel, para continuar infiel. Era o caso de Ananias e Safira.
Queridos, John Wesley, um dos avivalistas do tempo do avivamento na Inglaterra, no século XVIII, ele disse que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Meu amado, minha amada, não basta ser salvo. A gente tem que viver uma vida santa. E como ter uma vida santa? Deixando de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então a gente tem que se desvencilhar dessas coisas. Amém? Em segundo lugar, meu querido, amado irmão, ouvinte, amigo, colega, como deve ser a nossa vida? Deve ser de perseverança e esperança. Ainda no verso 1, continuando o versículo, diz: continuemos a correr sem desanimar, a corrida marcada para nós. Veja que tem uma corrida já marcada. Às vezes, quando tem aí as grandes maratonas ou as meias maratonas, você não tem que se inscrever, você que é atleta, o pastor Davi, o Jackson, não é? Alguns queridos, amados irmãos, conhecidos nossos. Então tem gente que se inscreve. Então, na vida espiritual também é a mesma coisa. Todos nós estamos com uma corrida marcada, já estamos inscritos já. E ele diz para nós continuarmos a correr sem desanimar. Perseverança aqui, queridos, não se resume apenas em manter-se firme no caminho, mas além disso, manter-se esperançoso, ou seja, perseverança e esperança no caminho e sempre focado no alvo, alegre não pelo sofrimento que a gente passa, mas pelo que nos espera logo que essa porta aqui se fechar, abrirá uma grande porta nos céus, aonde estaremos definitivamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, 19. E ele fala também outra palavra aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é a presença gloriosa, poderosa, majestosa de Jesus Cristo. Queridos, esperança é manter o foco no alvo. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25 diz: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Ou seja, nós não estamos vendo Cristo, mas estamos esperando estar com Cristo logo, logo. Nós não estamos vendo ainda os céus, mas temos a firme convicção de que estaremos lá. Isso é esperança, não vendo, mas crendo pela fé. Mas Romanos 15, 4 ainda diz: que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Veja esse versículo: Deus é quem dá esperança, mas é o Espírito Santo de Deus que aumenta a esperança mais e mais. Veja coisa gloriosa, Deus está conosco do início ao fim. Ele é o nosso Criador, Jesus o nosso Salvador, e o Espírito Santo, aquele que nos mantém a salvo, perseverando até o fim, que na nossa teologia a gente chama esse ponto de perseverança dos santos. Nós só perseveramos porque o Espírito Santo de Deus persevera em nós. Veja o que disse esse versículo tão maravilhoso. Mas quero ir para outro ainda. 1 Tessalonicenses 1,3, que diz: pois lembramos da presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, queridos, a esperança deve ser firme sempre. É a mensagem desse versículo de Paulo aos Tessalonicenses. Mas o que dizer da história de Cedraque, Mesaque e Abednego? 3 jovens, 3 adolescentes ali que, passando pelo crivo da prova da fé,
Em Daniel 3,16 diz, esses jovens falando para aquele rei naquela época, um rei impiedoso: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É lamentável, queridos, vermos cristãos com medo da morte nesses dias. A única coisa que a morte pode nos fazer é nos levar definitivamente para a presença do nosso Salvador, para uma eternidade, para sempre na presença do nosso Deus glorioso. Estes jovens tinham tanta convicção disso que não temeram o calor e as chamas daquela fogueira. Que você não tema o coronavírus, que você não tema a crise, que você tema o Senhor, que você glorifique o Senhor, que você sirva esse Deus maravilhoso. Como deve ser a nossa vida, foi a nossa pergunta. Uma corrida sem desanimar, perseverando sempre com a esperança. A vida cristã, meu irmão, é como andar de bicicleta. Se parar, cai. Não pare. Você parou, caiu, viu que não deu certo. É hora, meu irmão, estou falando com você, de você colocar a bicicleta no prumo de novo, montar nessa bicicleta e começar a andar e não parar mais. Porque se parar, cai. Não devemos parar, devemos perseverar e irmos nessa caminhada com esperança. Em terceiro e último lugar, queridos, como deve ser a nossa vida, preste atenção, deve ser olhando firmemente para Jesus. Veja, aí o verso 2 diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. A nossa fé começa por Jesus, a nossa fé é aperfeiçoada por Jesus. Então, queridos, a nossa fé não é fruto da nossa crença, é fruto de uma graça exponencial, é fruto de uma graça maravilhosa, é fruto de uma graça poderosa, colocada pelo próprio Jesus dentro de nós. É dom de Deus, é dado por Deus. Não devemos nos orgulhar, mas devemos agradecer por essa fé todos os dias da nossa vida. Como deve ser a nossa vida, olhando firmemente para esse Jesus que colocou fé e que aperfeiçoou a nossa fé. E eu te pergunto, a tua fé tem sido aperfeiçoada? Queridos, é a forma grega destes verbos aqui, deste versículo, está em um tempo que a gente chama de auristo, que compreende o passado, o presente e o futuro. Significa uma ação completa, ou seja, no passado você foi chamado, foi eleito para olhar para Cristo. No presente você deve olhar para Cristo. No futuro você deve continuar olhando para esse Cristo. Ei, meu irmão, meu conhecido, amigo, meu colega, a mensagem é: não tire os olhos de Cristo, não pestaneje, não vacile. A mensagem é: olhe para Cristo no presente, olhe para Cristo no passado, no futuro e todo o restante da sua vida. A mensagem, meu irmão e minha irmã, é fixe. Colhe os olhos nele, pois foi ele quem morreu por você, por mim, por nós. Foi pela morte dele que ganhamos a vida, a sua morte nos garantiu a vida. Foi ele quem foi até a cruz por nós e ninguém mais. Fez o que ninguém podia fazer. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Vejamos que todas as vezes que tiramos os olhos de Cristo, nos decepcionamos, nos frustramos, decepcionamos pessoas, frustramos pessoas. Conta-se a história
de um momento da vida do reformador Martinho Lutero, que encontrava-se deprimido, e Catarina, sua esposa, demasiadamente preocupada com aquela situação. Então pede a Deus uma direção, e como uma mulher sensata, sábia, a esposa de Martinho Lutero usa uma estratagema para despertar a atenção de Lutero. Desta forma, retirá-lo daquele estado perigoso de angústia, prostração e depressão. Ela se vestiu um dia toda de preto, da cabeça aos pés, na cor do luto, e apareceu então diante do seu esposo naquele quarto escuro. Intrigado com a repentina aparição de sua esposa, com aqueles trajes inusitados, por um momento Lutero esqueceu suas próprias desventuras e indagou a esposa: quem foi que morreu? A resposta dela foi: Deus! Deus morreu, Lutero. Refeito do susto provocado pela esposa, Lutero travou o seguinte diálogo com a sua esposa: mas Deus não morre, o que você quer dizer com isso? Ela respondeu: meu esposo, Lutero, olha, eu o vi tão cabisbaixo, triste, desanimado, que pensei que Deus tivesse morrido. E Martinho Lutero disse: Deus não morreu, mas foi um momento de desventura meu, mas agora estou fortalecido no Senhor de novo. Agarrou-se a sua esposa, deu aquele abraço apertado. Que bom ter uma esposa sábia, porque a esposa sábia edifica o seu lar, edifica o seu casamento, edifica o seu esposo. A esposa sábia, queridos, procede sabiamente para a restauração. A tola destrói o lar. Catarina era uma mulher sábia e tirou o seu esposo daquele quarto escuro. Pois é, queridos, por meio dele que a nossa fé começa. E é o próprio Jesus que permanece com essa fé, cada dia mais e mais, instrumentalizando as nossas vidas. Devemos voltar o nosso olhar para Cristo e tão somente para Cristo. Isso não quer dizer viver na indiferença, mas quando vivo olhando para Cristo, a minha visão será corrigida pelas lentes da palavra de Deus. Veja o que diz Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Até o meu corpo responde positivamente e objetivamente quando os meus olhos estão focados no Cristo, que é o único bom. Como o jovem rico diz para Jesus, e Jesus disse: olha, só há um que é bom, é Deus, e Jesus é Deus, portanto Jesus é bom, e se a gente olhar para Ele, os nossos olhos serão bons, e também o nosso corpo será luminoso. Veja, queridos, essa retórica poderosa da palavra do Senhor. Por isso devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Alguém já disse: os olhos são as janelas da alma. E outro já disse: a gente vê por fora de acordo com o que temos por dentro de nós. Ou seja, se estamos mal por dentro, geralmente vamos ver tudo sem graça ao nosso redor, não é verdade? É verdade, sim. Deus nos amou o suficiente de modo que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Não há razão para duvidarmos de Deus e vacilarmos da fé. E o autor, então, dessa carta escreve a esta comunidade para reanimá-los, para colocá-los novamente, queridos, nos trilhos da fé cristã, da fé evangélica, da fé poderosa, que restaura, que ressuscita, que anima, que fortalece, que nos prepara para os tempos difíceis, como os tempos de crise que a gente vive.
Não há razões para duvidar de Deus. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. Se Ele fez isso por nós, queridos, quando estávamos no lamaçal do pecado, envolvido com tudo aquilo que não agrada a Deus, quanto mais agora que Ele nos salvou pelos méritos de Cristo Jesus. Como deve ser a nossa vida? Para encerrar, queridos, Romanos 14, 18. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Quem serve a Cristo desembaraçando-se do pecado e procurando uma vida de santidade. Quem serve a Cristo perseverando com esperança. Quem serve a Cristo olhando firmemente para Cristo vai agradar a Deus e vai ser aprovado por todos aqueles que comungam da mesma fé. Que Deus te abençoe, renove as suas forças, derrama graça e favor dos céus nesta noite para a glória do santo e poderoso Jesus que nos salvou. Que Deus renove a você, meu irmão. Monte na sua bicicleta e não mais pare de andar. A vida cristã é como andar de bicicleta. Se parar, cai. Não pare para ver. Continue. É tempo de luta, de grandes batalhas. Eu tenho esses 5 minutos finais. Nós falamos que o nosso culto hoje teria 1 hora e nós estaremos terminando nesse prazo, sim. Se há alguma coisa que eu gosto, queridos, é de cumprir o prazo também, não é? E que Deus, nesse instante, nos leve também a nos unirmos em oração agora. Quero orar por você, pelos enfermos e pelo nosso Brasil, os nossos brasileiros. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante do altar do Senhor como igreja do Senhor. Pedimos a renovação da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, da nossa expectativa no Senhor, para a glória do Teu santo nome. Levanta um povo, meu Deus, sobremaneira, meu Pai, grato a Ti, que louva ao Senhor, que não dependa, meu Pai, da situação e das circunstâncias para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor e para ser fiel ao Senhor. Que sejamos fiéis, trabalhadores em toda e qualquer circunstância e pessoas de oração que se comprometam com o Teu reino. Oro pelos enfermos, a nossa irmã Josefa, João Amorim, Maria Bárbara, Antônio Valdivina, Maria Francisca, Maria Pedra, nossa irmã Lúcia, com seu esposo, pastor Rony. Oro, meu Deus, pela Raquel, meu Pai. Oro pelo João Tibúcio. Oro pela nossa irmã Eliane. Oro, meu Deus, pela nossa irmã Eunice. Meu Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, meu Pai. Oro, meu Deus, pela nossa irmã Fátima, nosso irmão Geazi. Oro, meu Deus, por todos aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, por aqueles que foram contagiados por esse vírus, que o Senhor coloque a Tua boa mão de poder para, meu Deus, cuidar. Meu Deus, que se for para a cura, que sejam de fato curados em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos pela cura dos nossos queridos, amados, conhecidos, irmãos em Cristo. Oro, meu Deus, pela minha família, meu Pai, espalhada por esse vasto Brasil, pelo meu pai, pelos meus irmãos e suas respectivas famílias, sobrinhos, meu Pai, e tantos quantos, meu Pai, meu Deus, são desta família, da minha família. Oro, meu Deus, agora pelos profissionais da área de saúde, cuida, zela, protege, livra do mal, não deixa entrar em colapso a nossa saúde, mas que seja controlada da melhor forma possível, que os profissionais de saúde, meu Pai, estejam saudáveis, meu Deus, emocionalmente para cuidarem, meu Pai, meu Deus, das pessoas que tanto vão precisar. Oro pelos profissionais da segurança que não têm parado também, que têm estado, meu Pai, envolvido nesse projeto. Cuida, livra, guarda, protege, livra da doença, livra as suas famílias também, ó Pai. Guarde-os, meu Deus, bem emocionalmente. E todos os profissionais que estão a campo, meu Pai,
todos que estão trabalhando para servir o nosso Brasil, nas capitais, nos campos, nos lugares mais longínquos, o tirador de leite, o produtor, meu Pai, meu Deus, lá no campo, que cria as galinhas, meu Deus, para produzir os ovos, cuida dele lá também, cuida, meu Pai, meu Deus, das grandes fábricas, das grandes empresas, dos empresários, meu Pai, do nosso mundo político, do nosso Brasil político, que os interesses, meu Pai, meu Deus, que não dizem respeito ao que o Brasil precisa, caiam por terra, interesses ideológicos, partidários, meu Pai, caiam por terra, e que o Brasil, meu Pai, esteja em primeiro lugar, o socorro aos brasileiros que precisam, que a corrupção não encontre campo, que o Senhor barre a corrupção, em nome de Jesus. Aumenta-nos a fé, meu Pai, nesse dia, ó Pai, para não temermos o mal, mas que creiamos no Senhor hoje e sempre, como deve ser a nossa vida. Uma vida desembaraçada do pecado, santificada de perseverança, esperança e olhando firmemente para o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as mais ricas consolações do Espírito seja com o povo que nos assiste aqui, com o povo de Deus espalhado na face do planeta Terra, com o Ministério Débora, Desperta Débora, com todas as agências missionárias, com os missionários espalhados, meu Pai, em campos ermos, meu Pai, hoje e por todo sempre. Amém e amém. E que todos digam amém. Boa semana, em nome de Jesus. Amém.